para trazer você para análise e reflexão sobre essa notícia que chega da França. Porque com 780 votos favoráveis, o país se tornou o primeiro a proteger de forma explícita em sua Constituição a liberdade garantida das mulheres de realizar um aborto. Em suas redes sociais, o presidente Emmanuel Macron comemorou o fato, dizendo se tratar de uma liberdade e mensagem universal, para que outros países repitam o modelo. A mudança foi celebrada por políticos de esquerda e de centro, enquanto os senadores de direita disseram que se sentiram pressionados a dar o sinal verde. A cerimônia final da inscrição do aborto na Constituição vai ocorrer na próxima sexta-feira. Eu vou começar essa rodada com você, José Maria Trindade. A gente trata dessas questões também aqui no Brasil, mas o que você achou desse posicionamento da França em relação ao aborto? Quais podem e devem ser as consequências em âmbito mundial, já que Emmanuel Macron chega a falar em um exemplo para outros países? Decisão foi celebrada por alguns, mas também criticada por outros, Pois é, a França realmente ela toma algumas decisões que chocam o mundo e servem de exemplo. Exemplo a não ser seguido e exemplo também a ser seguido em alguns casos, né? E é bem típico exatamente da França esse tipo de decisão. Uma decisão assim de um país, ela reflete a sua cultura, reflete o seu, o seu posicionamento político e é fruto exatamente do produto de cada país. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, o grande debate sobre tribos indígenas que têm o hábito de sacrificar crianças que nascem com problema físico e tal, matam a criança. Aí o debate é o seguinte, e aí a interferência, deve ter uma interferência ou não? Eu conversei isso, por exemplo, com a ex-ministra, senadora Damares, que ela acha um absurdo, né? Mas muitos acham que não, que deve seguir a cultura da tribo. Isso aqui no Brasil, para se ter uma ideia. É claro que esse debate sobre o aborto é polêmica, é que atravessa décadas. Já houve vários movimentos femininos. Qual é o grande argumento? De que a mulher é dona do seu corpo e deve ser dona do seu corpo, gerir o seu corpo. E que tem esse direito. É verdade? Mas, ao gerar uma nova vida, ela gerou um novo direito. Essa nova vida tem direito, né? Direito a existir e direito à própria vida. O grande debate é saber a partir de quando existe essa nova vida. Eu sei que cada um tem uma resposta para isso. Pode dizer, olha, é a formação do ovo, né? Que é o encontro do esperma com o óvulo. Feminino é que forma o ovo. Mas aí, por exemplo, o DIU seria abortivo. Ele faria todo mês um aborto, né? Que ele impede a anidação. Então, assim, é muito polêmico esse assunto, muito difícil. Mas eu entendo que a mulher tem o direito no corpo, mas a vida é muito mais forte. A vida tem muito mais direito. E isso não é exemplo a ser seguido aqui no Brasil, que eu acho que já é liberal demais com certos casos. Hoje, o aborto é praticamente liberado. Você não precisa de, por exemplo, prestar queixa na delegacia, mas você pode chegar e dizer que houve estupro e pronto, pode fazer o aborto. No caso de perigo de vida para a mulher e para o feto também, anencéfalo também. Já existe uma liberalidade que eu considero até acima da Constituição. E não acho que o Brasil está preparado para esse tipo de procedimento. Que fique a França. A França tem lá a sua cultura e seu exemplo. O exemplo, nesse caso, a não ser seguido. Pois é, muitas pessoas se manifestando de forma contrária à decisão do Congresso francês, entendendo que, em muitas ocasiões, as pessoas podem utilizar esse dispositivo como método contraceptivo. Você, Roberto Mota, o que achou da decisão do Congresso francês? Primeiro país a garantir, proteger o aborto na Constituição. Mota, o que é preciso considerar? Entende que esse posicionamento pode, de certa maneira, estimular o debate em outros países? O aborto é um erro. E essa decisão da França é um erro gigantesco. Percebam, a decisão da França é o oposto da decisão tomada pela Suprema Corte dos Estados Unidos no ano passado.
a Suprema Corte americana reverteu uma decisão que ela mesma tinha tomado em 1973, quando a Corte tinha declarado que o aborto era um direito constitucional. No ano passado, a Suprema Corte americana disse que essa decisão de 1973 tinha sido um engano e que não existe na Constituição americana nenhum direito ao aborto. É bom lembrar que os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1789. Por coincidência, 1789 foi o ano em que a França fez a sua famosa Revolução, que todo mundo aprende na escola, né? Revolução Francesa, que começou com liberdade, igualdade e fraternidade e acabou em matança. Pelo jeito, pela decisão do Congresso francês, a matança vai continuar. Você, Cristiano Beraldo, como enxerga, como avalia essa decisão do Congresso francês, que é possível projetar em relação a repercussões em âmbito mundial? A França passa por um período muito difícil, de decadência, inclusive, uma situação com vários desafios, uma imigração muito acentuada, excesso de benefícios sociais, não só para franceses, mas para qualquer um que chegue até a França. É uma dinâmica difícil de ser sustentada. Você vê uma população muçulmana crescendo enormemente, começando a tomar conta de várias esferas da vida francesa, e o francês está ali, indo para a rua, quebrando tudo, quando é preciso fazer uma reforma na Previdência Social que exija que ele trabalhe mais alguns anos. E aí, o mesmo Congresso, quando aprova o aborto, inclui na Constituição o aborto, você vê a comemoração. O que se espera de uma sociedade como essa? Eu realmente fico impressionado com o que acontece na França, isso não é de hoje, já de muito tempo, e a incapacidade do francês reagir a isso. Ele simplesmente está sentado, abobalhado, assistindo uma transformação social que não levará a França ao próximo estágio de evolução, de prosperidade, de fortalecimento. De novo, o mundo passa por um momento muito desafiador. A gente vê as forças, a economia mudando de mão. Os Estados Unidos passando por um momento complicado, a China em ascensão junto com a Rússia, a Europa ali teve que ficar de pires na mão para ser socorrida pelos Estados Unidos, porque apesar de ter uma relação hostil com a Rússia, dependia do seu gás e do seu óleo diesel. Então, vejam que essas grandes lideranças tradicionais, elas vão se perdendo nas suas dinâmicas, nos seus discursos, e aí a gente vê um país que sempre teve uma tradição católica, inclusive as igrejas na França ainda são pontos turísticos de visitação muito grandes, muito acentuados. Pessoas do mundo inteiro vão até a França para visitar igrejas, participar de missas, orações, etc. E aí, na contramão da lógica, o Congresso francês vai adotando esse tipo de medida. E a gente teve aqui, precisamos lembrar, no Supremo Tribunal Federal, decidindo sobre o aborto dos fetos anencéfalos, ou seja, aquele bebê que estava sendo gerado, mas não tinha absolutamente nenhuma condição de sobreviver após o parto. Zé Maria vai se lembrar disso melhor do que eu, inclusive. E aí parece que se abriu a brecha e vai indo, e vai se incorporando, e vai se normalizando. E aqui no Brasil parece que a questão do aborto tem o tratamento como o consumo de maconha. Aquilo que é proibido, mas todo mundo finge que não vê. Pois é, justamente essa é uma questão que muitos tratam, viu, Zé Maria, aqui no nosso chat, o quanto uma decisão de um país importante da Europa pode fomentar a discussão e, de certa maneira, até estimular uma atividade parlamentar nesse sentido, lembrando que há no Brasil vários grupos e figuras ligadas a partidos políticos
que defendem de maneira muito aberta, né, essa possibilidade. O que é preciso considerar em relação ao Congresso Nacional Brasileiro, Zé Maria, e essa pauta que inclusive foi tratada de certa maneira pelo Supremo Tribunal Federal, me lembro inclusive do voto da ex-ministra Rosa Weber, né? Pois é, olha, é importante essa decisão da França, né? A França, ela exportou para o mundo vários debates sobre os direitos da mulher, por exemplo, aquela história da queima dos sutiãs, a revolução industrial e regulamentação de trabalho, o início do debate foi na França e assim por diante. Então, é uma referência, sim, para um debate. Eu sou do tipo que não se dá, nós não podemos fugir de debates. Nada daquele não olhem para cima. Nós devemos olhar para cima e entender o mundo e fazer os debates. E eu acompanhei aqui muito esse assunto. Sobre o anencéfalo, Beraldo, o Supremo é que decidiu, né? O Supremo é que decidiu o aborto legal para o anencéfalo. É uma criança que não tem cérebro, que nasce, que tem expectativa de vida de horas, né? Acho que o máximo que se viveu um anencéfalo, acho que alguns dias, poucos dias. Mas algumas mães, durante o debate no Congresso Nacional, disseram que ficaram felizes. Houve uma pergunta: a mãe do anencéfalo deve preparar um enxoval ou um enterro? Para se ter uma ideia do nível do debate. E a mãe dizendo: prepara os dois. Mas a mãe tem o direito de ficar com a criança, né? Mesmo sabendo que ela não vai resistir. Então, assim, esse debate no Congresso sempre existiu. Vi pessoas trazendo aqui filhos fruto de estupro, dizendo: olha, ela é minha filha desse jeito, é minha filha, foi fruto de estupro, mas eu a amo e não abortei. Então o Congresso debateu. E qual foi a decisão do Congresso? De não mudar nada, porque não votou, não conseguiu votar. Então, assim, o Congresso quer dizer com esse não votar, não é a omissão, mas nós não vamos mudar isso aí. Aí vem o Supremo e quer mudar, para ter uma ideia de como é complexo, de como é difícil a relação, né? Então, esse debate foi enfrentado no Congresso e é um debate duro, senhores. Vem grupos dos dois lados e se agridem no plenário, inclusive fisicamente, trazem fotografias horrorosas de aborto, de fetos com semana, já tem características ali que, né, que mostram o horror que é um aborto. E eu digo, eu nunca vi ninguém defendendo aborto. Isso é discurso de contrários. Ninguém defende aborto. O grande debate é sobre o direito da mulher decidir o que fazer. Esse é o debate. Se ela pode ou não. Eu acho que não, porque a nova vida tem direitos. A nova vida que nasce ali tem direitos. Então, assim, um aborto, ele é traumático demais. Ninguém esquece. É um trauma para o resto da vida. Todos passam por isso. Não existe a possibilidade de usar o aborto como um método contraconceptivo, porque ele é agressivo demais. É agressivo demais. Então, assim, não estou amenizando, estou dizendo porque é fruto do meu acompanhamento diário de vários e vários debates no Congresso Nacional. Quando tem um debate desse, enche a comissão e de contrários. Vem religiosos de vários setores, vem militantes, né, femininos e militantes feministas, e os dois ficam no plenário agredindo, tem que suspender a sessão, porque envolve emoção, envolve traumas, inclusive, entendeu? Então isso é um assunto sério demais. A França dá, sim, uma sinalização e reabre o debate internacional. Eu espero que a França não se torne foco, não se torne objetivo, não se torne destino de pessoas que querem no mundo inteiro fazer aborto. Isso pode acontecer. Mas tem vários apontamentos apontando justamente diferenças cruciais em relação aos dois países, França e Brasil. E quando você disse sobre a gravidade do procedimento de retirada do feto, né, para você efetuar um aborto, Zé Maria, no caso de você, eu fico imaginando a situação daquelas jovens adolescentes do interiorzão do Brasil que muitas vezes acabam engravidando
por diversas vezes durante a adolescência. Caso o dispositivo do aborto fosse universalizado no Brasil, por exemplo, naturalmente essas garotas, essas adolescentes talvez fizessem esse tipo de cirurgia para retirada do feto, né? Mas também seria algo autorizado pelo Sistema Único de Saúde. Mas eu fico pensando, não deveria haver processos anteriores a esse dispositivo do aborto? Educação sexual, oferta de métodos contraceptivos e por aí vai. Eu vou passar para o Mota. Mota, só queria relembrar, porque a nossa audiência também trouxe a informação aqui sobre o voto da ex-ministra Rosa Weber, ainda no Supremo Tribunal Federal, quando ela votou a favor da descriminalização do aborto para gestações de até 12 semanas. Ela disse o seguinte, em resumo, né? Criminalização fere direitos fundamentais das mulheres, como os da autodeterminação pessoal, da liberdade e da intimidade. Mota. Esses direitos são respeitados quando convém. Eles são defendidos quando convém a pauta. Quando não convém, eles são totalmente atropelados. Como a gente pode ver o que acontece com as mulheres que pensam diferente, que têm um pensamento mais conservador e se manifestam publicamente. Vejam a forma com a qual elas são tratadas. Parece que imediatamente elas deixam de ser mulheres, porque mulher só vale, só tem opinião se for de esquerda. Eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e perceber que a gente está vendo coisas que fazem parte do mesmo pacote. A gente falava há pouco tempo da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Isso tudo faz parte do mesmo pacote. A França é pródiga nesse tipo de iniciativa, mas isso está acontecendo em vários outros países também. Está acontecendo no Canadá, por exemplo. Nos Estados Unidos tem exemplos terríveis, né? Eu falei aqui do exemplo do estado do Oregon, mas tem o exemplo da cidade de São Francisco, que quebrou o recorde de mortes por overdose. É o direito, a defesa, é bonito, né? A defesa do direito das mulheres de abortar. A defesa da liberdade de morrer de overdose. Porque você não tem, por exemplo, essa defesa da liberdade igual para a liberdade de expressão. Aí não, aí é outra história, aí veja bem, aí precisamos regular, aí é preciso policiar, aí é preciso punir rigorosamente quem sair da linha. Então, esse pacote tem descriminalização das drogas, a gente falou sobre o livro escolar, tem a promoção da promiscuidade, da vulgaridade, tratar o sexo como se fosse uma coisa descartável, que não tem nenhuma importância. Está incluído também aí o rancor contra a prosperidade, a promoção de uma cultura, de uma baixa cultura, né? Uma cultura de dependência, uma cultura de pornografia. Está nesse pacote também a adoração ao Estado. É o Estado que decide o que nós vamos aprender na escola. É o Estado que decide, presta atenção nisso, é o Estado que decide que direitos nós temos. Todos nós aqui conhecemos os direitos fundamentais da pessoa, né? O direito de ir e vir, o direito à vida, o direito à propriedade. A gente não precisa que o Estado diga que direitos nós temos. A função do Estado é garantir os nossos direitos. E, por último, nessa cestinha tem o aborto. Percebam, as pessoas que defendem tão rigorosamente assim o aborto são as mesmas que são terminantemente, religiosamente contra a pena de morte. Aí você pergunta, mas qual é a lógica? Você não vai encontrar um esquerdista que seja a favor de pena de morte para esses criminosos absurdamente violentos e hediondos. Então isso tudo faz parte... uma pena de morte, é uma pena de morte decretada por uma instância jurídica chamada mulher. É tudo parte do mesmo pacote, é um pacote que, na minha opinião, ataca o que a gente chama de civilização ocidental. Se isso é parte de alguma coisa planejada ou não, não faz diferença, porque esse pacote hoje está dominando. Você vê a França tomar uma atitude como essa e anunciar ao mundo que fez isso, é um caminho
que leva à pobreza, que leva à dependência, e é bom lembrar, para encerrar o meu comentário, como o Beraldo falou, a Europa hoje está enfrentando um enorme desafio de, em poucas décadas, não existirem mais europeus e a Europa ser dominada por imigrantes, né, predominantemente muçulmanos. A taxa de natalidade na Europa despencando. O que a França faz? Coloca o direito ao aborto na Constituição. É um futuro sombrio que os franceses estão criando para eles mesmos.